Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13. Primeiro livro aí do Novo Testamento, Mateus, capítulo 13, nós vamos ler dos versos 24 ao 30. Amém? Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém? Coloca a mão no coração. Diga a liberdade que você dá para Deus agora, para ser ministrado, trabalhado, tratado por essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, recebemos agora a Tua palavra. E te damos toda a liberdade para que ela construa em nós aquilo que de Ti procede, pelo poder da Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz em cada um dos seus desígnios e propósitos. Para que diante desta verdade, possamos sair daqui ricamente abençoados, para que sejamos instruídos, orientados, exortados, repreendidos para o nosso crescimento, mediante a Tua graça e o Teu amor em Cristo Jesus, que a Tua palavra nos revela. E eu também me entrego a Ti, Espírito Santo, com toda a liberdade, para que não seja eu a falar, mas sim Tu falando e ministrando através de mim, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, o texto nos fala de um homem, dono de terras, um homem que com todo cuidado preparou o solo, adubou o solo, separou as melhores sementes, aquelas sementes que com todo cuidado ele separou para que pudesse novamente produzir a ele frutos e trouxesse benefícios, recursos, produtividade. Mediante essa boa semente, a qual ele tinha armazenado, após o solo estar pronto, estar apto para receber, no devido tempo, ele lançou essa semente. Semeou todo aquele solo, toda aquela extensão de terra, com essa boa semente. Mas diz que então, no período da noite, enquanto dormia, ele e os seus homens, veio o inimigo, e naquela mesma terra, naquele mesmo solo, semeou uma semente má, uma semente ruim, uma semente de joio. E diz então, que passado algum tempo, começou aquelas sementes a brotarem. E aí logo, aqueles homens que participaram daquela semeadura, identificaram que havia algo errado, que havia um problema, que havia outro tipo de fruto brotando. Juntamente com o trigo.
E diz então que eles correram ao Senhor das terras e perguntaram, questionando a ele: mas o Senhor não plantou boa semente? Como que nasceu então o joio? E aquele homem diz: olha, foi o inimigo que fez isso. Prontamente aqueles homens: então vamos arrancar, vamos tirar isso. Ele: não façam absolutamente nada disso. Deixa os dois crescerem juntos. E quando for o tempo da colheita, então recolham a má semente, recolham o mau fruto, recolham o joio e lancem no fogo. Agora olha para mim aqui. Pensa a situação desse homem. Ele fez tudo de bom, ele preparou tudo do melhor, com todo cuidado, com toda dedicação. Ele selecionou aquilo que produziria o melhor diante da sua expectativa de produtividade, de colheita, de semeadura. E de repente ele se depara com uma situação desfavorável, junto com aquilo que era a sua expectativa, de algo bom, aprazível e agradável. E Jesus falou essa parábola dentro desse contexto, para que a gente entenda que tudo o que nós produzimos, trabalhamos, tudo para o qual nós nos dedicamos, todo o nosso caminhar, todo o período da nossa vida nessa terra, será acompanhado de adversidades, será acompanhado de situações desfavoráveis, será acompanhado de momentos em que a nossa expectativa é frustrada, será acompanhado de momentos em que vamos nos deparar com coisas que não estavam no nosso cronograma, no nosso programa, na nossa organização. Nós vamos nos deparar com situações que vão nos surpreender. Por quê? Porque Jesus aqui adverte a cada um de nós, para a gente cair na realidade de que o mal trabalha, de que o mal é presente, de que o mal é constante, de que o mal faz parte de tudo. Ô pastor, irmãos, para de se iludir. Jesus disse: neste mundo tereis aflições. Não é uma possibilidade, é uma afirmação. E por que Jesus nos revelou essa verdade? Neste mundo tereis aflições, para a gente não viver iludido, para a gente não viver de uma maneira onde a gente só tem expectativa do bom. Não, ele diz que vai ter dia mau, porque o mal sempre vai estar presente. O mal faz parte. E o mal trabalha. Assim como nós trabalhamos, ele também faz a sua parte. Em tudo na nossa vida. Mas o interessante é que no texto, esse homem, quando se deparou com o mal, ele não perdeu o rumo. Esse homem, quando se deparou com o mal, ele não perdeu o seu propósito. Esse homem, quando se deparou com o mal, ele não se deixou abater. Esse homem, quando se deparou com o mal, ele não ficou desmotivado, ele não ficou murmurando, ele não ficou cabisbaixo, ele não ficou indignado, ele não ficou de uma maneira desmotivada. Não, nada disso. Porque quem tem entendimento de que a cada dia nós temos desafios a serem superados,
diante daquilo que queremos construir, quem entende que haverá uma resistência diante daquilo que nós queremos fazer de bom, de aprazível, de agradável, daquilo que é gostoso para a nossa vida, se a gente entende que tem essa resistência, a gente não fica sendo pego de surpresa. A gente não fica sendo pego de surpresa, porque a gente já sabe que há uma possibilidade do inimigo agir contra nós. E se eu tenho clareza disso na minha mente, eu não permito que ele venha me abater, me constranger, me destruir, me impedir de colher aquilo que eu tenho possibilidade de colher. Diz aqui que esse homem, ele fez o seu melhor, e o inimigo trouxe o seu pior. Amém? E tanto aquele homem fez o melhor naquela porção de terra, assim como o inimigo na mesma porção de terra fez o pior. Mas a questão é como vemos, analisamos, agimos e reagimos diante dessas realidades. Porque, irmãos, todo o tempo o inimigo está trabalhando. A questão é se nós damos liberdade ou não. Se nós permitimos ele ganhar o território ou não. Se nós nos permitirmos ter dano e prejuízo ou não. Pastor, como assim? Aqui não diz que o dono da terra disse, olha, não tira daí o joio, porque tirando o joio pode acabar arrancando também o trigo. Ô pastor, então tem que ser complacente com o mal. Não, o mal no seu devido tempo perecerá. O mal no seu devido tempo perecerá. O dono da terra disse, aguarda o tempo certo, aguarda o tempo da colheita, porque no tempo da colheita, o mal é que será destruído. No tempo certo, é o mal que há de perecer, porque se a gente age da maneira correta, irmãos, a gente destrói o poder do mal. Porque, irmãos, olha para mim, as pessoas têm uma visão na mente de que o diabo mira alguém, e aí, como ele mirou aquela pessoa, ele decide, agora eu vou destruir com aquela pessoa, e ele vem com tudo, e vem arrasando tudo, e a pessoa não tem o que fazer, a pessoa acaba virando do avesso, e tudo acaba em desgraça. Por que o ser humano tem essa mentalidade? Porque o inimigo trabalha de uma maneira interessante. Até nos filmes de televisão, nas novelas, passa, se tem 50 episódios, é 49 episódios de sofrimento, é 49 episódios de desgraça, de derrota, de choro, de tristeza, de pranto, e aí na prorrogação do segundo tempo, uma coisa boa acontece. A maioria dos filmes é tudo assim. E quem assiste aqui filme de terror, então nem se fala. E o engraçado é que filme de terror sempre termina com um ponto de interrogação. Ninguém nunca sabe se o mal terminou ou não terminou. É ou não é verdade? Aí a gente cria essas percepções erradas. Porque sabe por que o dono da terra disse, pode deixar o mal aí? Porque ele sabe que o mal jamais supera o bem.
porque ele tinha certeza de que a semente boa que ele plantou é ela que ia superar a semente má. Como assim, pastor? Querem ver, irmãos? Jesus, quando falou dessa parábola, ele falou na continuidade de uma outra parábola, que a gente conhece como a parábola do bom semeador. E aí começa a parábola dizendo que o semeador saiu a semear, saiu a lançar sementes. E aí diz que uma caiu no meio do caminho, outra caiu nas pedras, outra caiu no espinho, a outra caiu em terra boa. Não é assim a parábola? Mas Jesus, quando ele encerra a parábola do semeador, ele diz a seguinte frase, que quando semente cai em terra frutífera, em terra boa, em terra produtiva, ela tem a capacidade, essa semente, de produzir a 30, a 60 e até 100 por um. Agora, Jesus na sequência fala do joio e do trigo. E aí ele mostra um homem, dono de uma propriedade, de uma porção de terra, tranquilo, diante da semente má que foi plantada junto com a semente boa. Por que ele tem essa tranquilidade? Porque ele sabe que a semente dele, a semente que é a semente boa, uma vez plantada na terra fértil, tem poder de produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E olha para mim aqui, joio não tem fruto. É, pastor? É, eu estudei botânica hoje de tarde. Estudei botânica. Aí eu descobri que o joio, ele é igualzinho o trigo. Quem olha para o joio e olha para o trigo, os dois são iguais. Mas tem um momento em que o trigo frutifica. E o trigo abre aquelas duas hastes, que é cheia de pontinhas assim. Cada pontinha daquela é uma semente. Cada pontinha daquelas tem capacidade de produzir 20 sementes. Tendo duas hastes daquelas, são 40 sementes. O joio, ele cresce junto, ele é parecido, ele olhando é meio difícil identificar, ele até é conhecido como falso trigo, porque a aparência dele engana, mas quando o trigo floresce, quando o trigo frutifica, o joio não tem nada de fruto. E a hastezinha dele está vazia. Por isso o dono daquela terra teve toda a confiança de dizer: pode deixar o joio aí, porque no tempo certo o joio será envergonhado, no tempo certo o joio vai perecer, no tempo certo o joio será derrotado, no tempo certo o joio vai para o fogo, e aquilo que me pertence vai para o meu celeiro, porque o Senhor honra as nossas atitudes de fé. Como assim, pastor? Irmãos, esse texto nos desafia a nós entendermos que a gente tem que aprender a confiar na qualidade da semente que semeamos. Esse texto nos desafia a confiar na qualidade da semente que semeamos. Ô pastor, abra lá comigo, Gênesis 1:12. Primeiro livro da Bíblia aí.
Gênesis 1:12. Diz assim: a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isto era bom. O que isso tem a ver, pastor? Cada semente produz exatamente conforme a sua espécie. Cada semente produz de acordo com a sua própria espécie. E é por isso que na Bíblia tem um versículo bem revelador. Abram lá em Gálatas, capítulo de número 6, no verso 7, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Sabe por que, irmãos, que nós temos medo diante das adversidades? Sabe por que nós paralisamos diante de uma situação difícil? Sabe por que muitas vezes nos sentimos impotentes diante do que está acontecendo e do problema que surgiu? Sabe por quê? Porque a gente não confia na semente que semeou. E sabe por que a gente não confia na semente que a gente semeou? Porque a gente tem dúvida se ela é boa. Como assim? Irmãos, olha para mim aqui. O dono da terra, com toda tranquilidade, disse: pode deixar como está, porque eu sei que semente semeei. Pode deixar as duas crescer junto, porque eu sei que a minha semente há de produzir os bons frutos que me proverão uma colheita transbordante, e a minha colheita há de sufocar a colheita do mal. Ele tinha convicção, porque ele sabia a semente que semeou. Mas sabe, irmãos, o porquê que a gente fica inseguro? Porque a gente não semeia da forma correta. E por não semear da forma correta, a nossa fé fica abalada, porque nós nos sentimos inseguros com o fruto que vamos colher. Ô pastor, vou dar um exemplo aqui. Semana passada no feriadão fui viajar. Fui lá dar uma cheirada no pai e na mãe. Passei lá os dias lá com eles, né? Meu pai já vai fazer 94 anos. A situação está complicadinha para ele. A gente fica com dozinho dele, mas a gente tem que aproveitar a companhia dele enquanto dá, né? Mesmo que ele nem lembre da gente, né? Que eu cheguei lá e o Alzheimer já está no nível bem alto, né? Então ele não lembra mais de ninguém, né? Mas mesmo assim, eu lembro, eu sei quem ele é, eu amo ele, eu agarro ele, eu beijo ele, faço tudo que eu quero. Ele olha para mim, aí ele diz para minha mãe: quem é esse guri? Aí eu vou lá e dou outro beijão nele. Só teu filho? Meu filho? É, teu filho. Teu filho mais velho. Aí ele olha: eu tenho filho. Irmãos, a gente tem que aproveitar, irmãos. Depois não adianta chorar, né? Tem gente que só vai fazer coisa boa lá no caixão. Aí não adianta. A pessoa não está ouvindo. A minha maior alegria é que todas as vezes que eu tive a oportunidade, eu disse para o meu pai, olhando no olhinho dele: pai, eu te amo. E ele chorava e me abraçava: eu também te amo, meu filho. Então agora, se ele não lembra de mim, eu estou tranquilo, porque tudo que eu tinha que dizer para ele, eu já falei. Amém? Mas onde é que eu quero chegar? Eu fiz a viagem, tudo, maravilha. E aí, irmãos,
no caminho, né, eu precisei abastecer. Parei num posto de gasolina. Resultado, para encurtar a história, gasolina adulterada. Fez uma esculhambação no motor. Queimou 2 velas. O carro perdeu a força. Foi uma confusão. Mas vocês não têm noção. Queimou a vela de ficar preta, de tanta porcaria que tinha no combustível. Aí, irmãos, é que faz-se a diferença. Você murmura, você esbraveja, você amaldiçoa, você extrapola, chuta o balde, volta lá, senta a porrada, pega uma arma, né, os mais exaltados. Ou simplesmente você abençoa a criatura e nunca mais abastece ali. E irmãos, com todo respeito, todo mundo que vai viajar para lá, eu vou dizer, olha, tem um posto de combustível em tal lugar, em tal cidade, de marca tal, não abasteça lá, porque o cara é uma pessoa que ele não tem uma boa índole, e ele vende combustível adulterado. Né? Não vou falar aqui porque está sendo gravado, né? Mas no particular, quem quiser a revelação, eu dou. O que eu fiz? De boa. Arrumei o carro, consertei, botei tudo em ordem. Não vou mais lá, não abasteço mais lá e faço propaganda negativa, porque o meu dever é que as outras pessoas também não sejam lesadas. Porque omissão é que é pecado. Eu dizer o que ele fez não é pecado, porque esse é o fruto dele. Esse é o fruto que a semente dele produz. Estão entendendo? Eu podia entrar na onda, ou eu simplesmente fiz a minha parte de filho de Deus. Semeei o bem. Sabe por quê, irmãos? Tem um texto na Bíblia que diz que quando as nossas sementes são sementes de bem, elas eliminam, destroem, acabam com a semente do mal. É por isso que Jesus falou essa parábola, para a gente entender que o mundo é o nosso campo de semeadura. E eu tenho 2 sementes para lançar: a semente boa ou a semente ruim. Agora, se eu lançar a semente boa, eu vou colher coisas boas. E as coisas boas produzem a 30, a 60 e a 100 por 1. Se eu semear a coisa ruim, a coisa má, eu vou colher coisa má. E coisa má só promove problema, desgraça, destruição. Estão entendendo? Não dá para chegar diante de Deus e dizer: ah, Senhor, me abençoa. E aí Deus olha o teu campo, olha a tua semeadura, olha qual é a qualidade da tua semente, e aí Ele diz: ah, comigo tu não vai tirar onda. Comigo tu não vai tirar onda. Tu plantou isso daí, te vira. É isso aí que tu vai colher. Estão entendendo, irmãos? É por isso que o versículo diz: de Deus não se zomba. Ponto e vírgula. O que o homem semear, isso colherá. O que eu semeei é o que eu vou colher. É por isso que, se eu tenho convicção de que as minhas sementes são boas, a minha fé vai ser forte. E a minha fé sendo forte, é porque ela está estruturada na confiança que eu tenho na semente, na qualidade da semente que eu plantei.
porque eu sei que Deus é fiel para produzir exatamente aquilo para o qual a semente está designada, conforme a sua própria espécie. Estão entendendo, irmãos? A semente produz conforme a sua espécie. E é isso que Deus vai promover de colheita, de acordo com a espécie. A semente que eu usei vai produzir o fruto que ela gera. Ou é o bem, ou é o mal. Abra comigo lá em Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Os versos do 9 ao 21, diz assim: porque, Romanos 12, 9 ao 21, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. A semente produz conforme a sua própria espécie. Se a minha semente é para o bem, se a minha semente é do bem, se a minha semente, a qualidade, a característica dela é do bem, ela vai me trazer uma colheita a 30, a 60 e a 100 por um de benefício, de tranquilidade, de paz, de alegria, de gozo, de felicidade, de vitória, de conquista, de amor, de benignidade, de temperança. Vai me trazer uma colheita abençoada, uma colheita próspera, onde as minhas sementes produzirão num tamanho proporcional a 30, a 60 e a 100 por um. Ô pastor, mas não é fácil, pastor. Irmão, sabe por que não é fácil? Porque a gente sempre quer controlar as coisas. A gente sempre quer controlar as coisas. Por exemplo, quando a situação sai do controle, aí a gente quer ser o justiceiro, a gente quer ser o vingador. Aí, quando a coisa sai do controle, a gente quer impor a nossa vontade. Aí, se a coisa sai do controle, a gente quer
manter a nossa posição. Se a situação sai do controle, a gente fica triste, magoado, entristecido, fica com ódio, com rancor, com mágoa. Aí a gente não quer perdoar. Por quê? Porque a gente quer ter o controle. Agora olha para mim aqui, o controle é uma ilusão. O controle é uma ilusão, ninguém controla tudo. Alguém controla o tempo aqui? Alguém controla o clima? E mais complicado ainda, alguém controla o que a semente vai produzir depois que você semeou? Irmãos, controle é uma ilusão. Mas as pessoas querem ter controle, quer controlar o marido, quer controlar a esposa, quer controlar o filho, quer controlar as coisas dentro do ambiente de trabalho, quer controlar o colega de trabalho, quer controlar o vizinho do lado, quer controlar o vizinho de baixo, quer controlar o vizinho de cima. As pessoas sempre querem controlar as coisas. E aí sempre vão se frustrar. Por quê? Porque o controle é uma ilusão. Você pode até subjugar uma pessoa por algum tempo. Por que por algum tempo? Porque uma hora ela vai se rebelar. Pega a história da humanidade e você vai ver que todas as pessoas subjugadas um dia se revoltaram, um dia levantaram o seu braço e reagiram. Controle é uma ilusão, mas as pessoas querem controlar as coisas e por querer controlar as coisas, reagem de maneira errada e aí produzem uma qualidade errada na semente. Por quê? Porque aí a pessoa quer ser o justiceiro, quer ser o vingador. Aí a pessoa quer ser o justo, quer ser o juiz e o executor. Ô pastor, mas irmã, a gente tem que entender que o mal perece diante do bem. O mal perece diante do bem. Por quê? Porque o mal, ele só domina quando nós damos liberdade. A gente tem a consciência de que o mal fica agindo, destruindo, vem para eliminar a pessoa, e aí a pessoa está ali numa situação que ela não tem o que fazer, porque a nossa percepção é errada. O diabo não tem esse poder. Ele só tem poder porque eu dou poder. Agora olha para mim aqui. Não existe vítimas do diabo. Ô pastor, como que não tem vítima do diabo? Não tem vítima. Porque o diabo só agiu porque a pessoa decidiu semear uma semente má, que deu liberdade para lhe trazer o fruto mau. Ninguém é vítima de Satanás. Nós somos o vilão. Satanás não é o protagonista. Ele é o coadjuvante. Porque nós somos o protagonista da nossa vida. Tanto para o bem, quanto para o mal. Para de ficar se pagando de coitadinho. Não existe coitadinho. Existe a pessoa que decidiu fazer a coisa errada. Existe a pessoa que decidiu semear a semente do mal. Existe a pessoa que decidiu semear uma semente de acordo com a sua própria espécie, que está produzindo fruto mau. E sabe, irmãos, graças a Deus que nessa igreja não é assim. Mas geralmente o povo das igrejas é tudo vitimista.
E o diabo é o primeiro da lista. O diabo está furioso, o diabo está me perseguindo, o diabo está acabando comigo, o diabo está destruindo as minhas finanças, o diabo está destruindo meu casamento, o diabo está destruindo a vida do meu filho, a vida da minha filha, o diabo isso, o diabo aquilo, o diabo não sei o quê, e o diabo está lá olhando para Deus assim, não fui eu não. Irmão, se o diabo tivesse esse poder de escolher um alvo e dar um tiro, já estava todo mundo morto. Se o diabo tivesse o poder de decidir destruir a vida de alguém, estava todo mundo destruído. Pastor, ele não tem esse poder. Ele só faz o que eu digo para ele fazer. Pastor, minha vida está do avesso, está um caos, está tudo errado. Olha no espelho que você vai ver quem é o responsável. O diabo, ele lança a semente. Mas você decide o que fazer com a semente. O dono da terra disse, pode deixar isso daí, porque no devido tempo, essa semente má vai ser envergonhada. No devido tempo, essa semente má vai perecer. No devido tempo, essa semente má vai tomar o rumo dela. Dá para entender? Você já parou para pensar, irmãos, que Deus é tão bom, tão perfeito, que Ele deu o domínio de tudo para mim e para você? Nós temos tanto poder, que a gente até autoriza Satanás. Ô pastor, irmãos, quem autoriza é eu e você. Ele não faz nada sem nós autorizar. Então, se a minha vida está com problema, se a minha vida tem destruição, se a minha vida está um caos, eu tenho o poder de mudar a minha sorte. É só eu mudar a espécie da semente que eu estou semeando. Porque, como diz aqui em Romanos, nós vencemos o mal com o bem. E como que é o bem? É diante dessas atitudes que estão aqui. Porque, irmãos, nós que conhecemos a verdade, que temos entendimento da palavra, o que nós temos que produzir? Qual é a semente, conforme a espécie que eu tenho que ter na minha vida? Qual é essa semente que eu tenho que sempre semear diante do mundo? É a semente da verdade, da justiça, da bondade e do amor. Porque a outra semente é a semente da falsidade, da ilusão, da hipocrisia, da mentira e da falsidade. Abram lá, é Miqueias capítulo 6. Vou resumir para vocês só nesse versículo aqui. Miqueias, aí no Antigo Testamento. Pastor, existe isso? Existe. Está aí na Bíblia, aí, Miqueias, um dos profetas menores aí. Tem uns quantos? Profeta menor, passou Jonas, está aí Miqueias.
capítulo 6, o verso 8 resume tudo. Diz assim: e ele quem? Deus, te declarou, ó homem. O que Deus declarou para o homem? O que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, é que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vou ler de novo. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Irmão, se eu pratico a justiça, se eu ando com Deus, e andar com Deus é conhecer através das Escrituras e obedecer. E eu faço isso com humildade de coração, andando com humildade diante de Deus no processo de transformação da minha vida, de mudança, de qualificação, mediante o amor que está aqui revelado, mediante a essência da semente do bem no meu coração. Se eu verdadeiramente amo a misericórdia, eu não vou semear o mal, eu vou semear o bem. E quem semeia o bem, colhe o bem em fartura, colhe o bem em transbordância, colhe o bem do melhor do fruto desta terra. Porque nós não temos que nos preocupar com o mal no devido tempo será envergonhado, o mal no devido tempo vai perecer, o mal no devido tempo vai ser sufocado, o mal no devido tempo vai se revelar, e ele não tem fruto nele mesmo, mas os meus frutos de justiça sufocarão os frutos da iniquidade. Pastor, aonde isso quer chegar? Quer chegar, irmãos, que Deus quer que a gente tenha uma vida de qualidade com uma colheita de qualidade. Ele quer abençoar a nossa vida nesse mundo, nessa terra. Ele quer que as nossas sementes produzam com justiça, com verdade, com bondade, com amor, porque é isso que revela os verdadeiros filhos de Deus. Diz ali no texto que aquele homem pegou a sua boa semente e semeou durante o dia. E diz que o inimigo semeou durante a noite. Deus faz as coisas à luz. O inimigo faz as coisas nas trevas. Deus nos convida a andar na luz, porque a luz dissipa as trevas. Dá para entender, irmãos? Hoje Deus está dizendo que eu posso mudar toda a trajetória da minha vida. Deus está dizendo para mim e para você hoje que o poder, a autoridade e a capacidade de mudar aquilo que temos semeado está na nossa mão. Deus está dizendo aqui para mim e para você que eu não tenho que me preocupar com o mal, por mais que o mal seja real, por mais que o mal esteja presente. Se eu fizer as escolhas corretas, eu vou comer o melhor do fruto desta terra. Eu terei prosperidade, eu terei alegria, eu terei paz, eu terei refrigério, eu terei vitórias, eu terei conquistas.
eu posso mudar a situação dentro do meu lar, posso mudar a situação com meu filho, com a minha filha, eu posso mudar o meu ambiente de trabalho, posso mudar a situação com o meu empregado, posso mudar a situação com o meu colega de trabalho, posso mudar a situação do meu ambiente familiar, posso mudar a situação dos meus negócios, da minha empresa, eu posso mudar qualquer coisa, irmãos. Eu posso mudar qualquer coisa, porque em mim está o poder. Em mim está o poder. Eu tenho a semente. Eu tenho a semente. E Deus coloca diante de mim a terra. E Ele me desafia a escolher qual semente eu quero semear. Porque Ele diz que se eu semear a semente certa, eu vou colher a 30, a 60, a 100 por um, o melhor do fruto desta terra. Fique de pé. Feche teus olhos. E analisa. Que sementes temos semeado diante dos desafios? Que semente temos semeado diante dos problemas, das adversidades, das situações difíceis? Vamos meditar. Que semente temos semeado dentro do nosso ambiente familiar, dentro da nossa situação conjugal? Que sementes temos semeado? Porque aqui diz que nós vencemos o mal com o bem. Nós vencemos o mal com o bem. E quando são essas as sementes, como disse Jesus, Ele diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Deus é um Deus de prosperidade. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que é fiel à sua palavra. Deus é um Deus justo, um Deus verdadeiro. E nessa noite Ele está nos revelando como semear com qualidade, como investir na terra com qualidade e como colher com uma qualidade transbordante, porque Deus dá a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Aleluia. Me escutas quando e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo. E eu determino essas vidas libertas, livres, abençoadas agora, em nome de Jesus, mediante a graça transbordante, a riqueza em glória por Cristo Jesus que procede do Pai. Eu determino essas vidas abençoadas em nome de Jesus. Amém. Aplaude e glorifique esse Deus. Aleluia.